gente, eu sou Mireia Borges, comunicadora digital, e hoje eu estou aqui no Moinho Shopping com o nosso podcast Idade Não é Documento. E hoje nós temos duas convidadas especiais. Uma você já conhece, a outra não. E o assunto vai ser maravilhoso. Fica aí com a gente, tá? Mas antes, eu vou apresentar os nossos parceiros. A Lévia, um espaço onde a gente relaxa, faz uma massagem, acupuntura, maravilhoso. A Bevita, cuidadores de idosos, adultos e crianças. Ela tem atendimento domiciliar e atendimento hospitalar. Castelamare, vinícola São João de Farroupilha. Ela é nossa parceira há muito tempo. Lau Center Ótica, vocês já sabem, né? Cada programa eu estou com óculos diferentes. A Lau Center Ótica cuida dos meus olhos e do meu acessório favorito, que é os óculos, né? Não posso viver sem eles. Farmatec. A Farmatec é uma farmácia de manipulação, onde a farmacêutica Cristine Prato é uma pesquisadora voraz. Dá muitos cursos para dermatologistas e participa de muitos congressos. Irmãs ao Decor transforma sua casa em 24 horas. Sem fazer uma sujeirinha, viu, gente? E Tânia Ozuna, que é do estúdio Tânia Ozuna, que cuida da cor e do meu cabelo. E hoje eu estou vestindo Twin Set. Eu espero que vocês gostem da minha roupa, que eu achei lindérrima, tá? Vestindo Twin Set. Mas agora nós vamos apresentar as nossas convidadas. Obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, né, gurias? Um prazer. Então, eu estou aqui com a doutora Vivian Chardong, que ela é médica de família, especialista em geriatria clínica preventiva. Muito prazer, obrigada. Viu? É uma honra enorme estar aqui contigo, Mireia, falando um pouquinho também com o teu público, que eu respeito tanto. Que bom. E essa pessoa que está do meu lado, que é muito querida, é a Cris Prato, da Farmatec. Ela é farmacêutica, pesquisadora, a especialização dela é em cosmetologia clínica e manipulação magistral. Fez tudo em São Paulo? Tudo em São Paulo. Que prazer estar aqui com a Vivian e contigo, Mireia. Um prazer novamente estar aqui com os nossos telespectadores, né? Esqueci de dizer que ela é autora de vários livros, inclusive publicados fora do Brasil. Que legal, hein? Então hoje é a quarta-feira da saúde. Pela manhã a gente teve a doutora Tamara Mussinic, que falou de reumatologia, e agora à tarde nós vamos falar com a doutora Vivian Chardong, que é geriatra e médica de família, que ela vai dizer pra gente o que engloba essa médica de família e geriatria. Tá. Diz pra nós. Adoro responder um pouco dessa pergunta, porque eu brinco sempre que eu levo um pouco da palavra da medicina de família, que o pessoal às vezes tem um pouco de dificuldade de imaginar o que é, né? Acho que é uma especialidade médica, como qualquer outra, cardiologia, obstetrícia, enfim, mas que é muito ligada à questão do SUS. As pessoas reconhecem o médico de família naquele ambiente de posto de saúde. E o médico de família, ele é muito mais do que isso. Ele atua também na área particular, na saúde suplementar, coordenando o cuidado das pessoas que estão sob seu cadastro, cuidado, enfim, né? Então, a medicina de família e a geriatria são especialidades muito generalistas, né? Para cuidar desse quebra-cabeças que é um paciente, né? Para a gente tentar evitar que ele fique muito separado em partes, em doenças e em situações que acabem atrapalhando a experiência dele com bem-estar e com saúde. E o geriatra, a pessoa precisa procurar bem antes ou mais ou menos que idade seria legal? Eu tenho essa dúvida. Mais ou menos que idade a gente precisa procurar um geriatra? A gente faz geriatria clínica desde sempre, na verdade, né? Então, assim, claro, a partir dos 60 anos é a população que mais nos procura para atendimento,
mas todos aqueles pacientes que têm múltiplas doenças ou que têm múltiplos medicamentos, que estão tendo dificuldade cognitiva, que estão tendo dificuldade de marcha, de estabilidade. Então, são pessoas que já podem se candidatar a fazer esse acompanhamento, que é um acompanhamento, na verdade, de prevenção, né? É para fazer um planejamento de envelhecimento funcional e ativo. Ah, tá. Quer dizer que, vamos supor, um exemplo, tá, gente? Eu tô com 40 anos, tá? Uhum. Seria já bom procurar um geriatra? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a gente, claro, coloca muito geriatra em cima da população idosa, Pois 60 mais, né? né? Geriatria a gente pensa assim, é uma pessoa muito velha, né? Exato, e tem uma coisa meio de que, tá bem, agora que cheguei nessa idade, então eu vou procurar, mas a gente pode pensar nisso muito antes. E se a gente não for pensar no geriatra como especialidade, que a gente pense pelo menos em um médico que faça essa coordenação de cuidados, que pode ser um bom clínico geral, que pode ser um bom médico de família também, para fazer esse passar dos anos sem que tenha um envelhecimento com perda de funcionalidade, né? Tá. Então a ideia é isso, ter né? alguém que planeje junto com a gente as ações de promoção à saúde, de prevenção às doenças e de envelhecimento ativo. E eu já tinha comentado isso contigo hoje, a gente estava conversando sobre os suplementos que às vezes as pessoas, principalmente mais velhas, precisam. Isso é necessidade de fazer, ingerir esses suplementos, né? E cada vez mais a gente está falando de um projeto que seja um projeto muito individualizado, né? E eu acho que hoje é a grande questão, assim, a gente olhar, claro, para a medicina, para a farmácia, dentro de um processo de que tem que ter protocolos clínicos, mas quando a gente está falando de um indivíduo, a gente está falando de uma pessoa com biografia, com história própria e com personalização, né? Então, muitas vezes, sim, a gente vai precisar fazer suplementações, a gente vai precisar fazer algumas reposições que vão ser pensadas individualmente dentro daquele plano do paciente, né? E agora, pegando o gancho da suplementação, né, Cris? Aqui diz assim, que é manipulação magistral. O que significa isso? É a manipulação feita... Para remédios? Não, na verdade, assim, o significado seria manual, né? Eu acho que esse é o início, né, da farmácia, algo que não era industrializado. E tu vê que é algo que hoje a gente já, pelo menos eu já reverti tudo, né? Eu sei que tu faz pesquisas e... Não, na verdade, hoje o meu processo não é mais magistral, o meu processo é industrial, sim. mas que faz fórmulas personalizadas, pois Mireia. Agora do suplemento, vocês manipulam os suplementos que um médico pede, né, prescreve para o paciente, aí pode chegar na tua farmácia, no caso da Farmatec, e aí faz aquela suplementação que o médico pediu? Sim, tem duas coisas que são bem interessantes que a gente estava falando antes de começar o programa, que é a questão da personalização e o avanço da medicina em relação a diagnosticar e entender esse indivíduo como um todo, com a sua história, para que a gente consiga ser mais assertivo em conseguir dar um suplemento, Mireia, sem desperdício. Eu vejo assim na farmácia, é uma coisa que a Vivian estava falando sobre o paciente que chega no consultório dela com muitos medicamentos e que o trabalho dela não é prescrever suplementos, mas tirar aquela quantidade excessiva de coisas que as pessoas consomem. E o que eu vejo na minha prática dentro da farmácia? Até porque a gente tem um péssimo hábito da automedicação. As pessoas compram uma enorme quantidade de remédios, de suplementos e tomam coisas desnecessárias, coisas que muitas vezes podem ser tóxicas ou que não são adequadas àquela idade ou àquela pessoa. Então, cabe a gente, como pessoas da saúde, né, da área da saúde, né, trabalhar em conjunto para, primeiro, evitar a automedicação e, segundo, já falando da personalização,
É realmente isso, talvez dar menos coisas, mas coisas mais assertivas. E sim, vem a receita lá na farmácia, respondendo especificamente a tua pergunta, mas eu não podia deixar de falar sobre o gancho que a Vivian me falou antes. Ela chega lá com a receita e a gente, claro, apesar de ser um processo industrial, a gente consegue fazer fórmulas personalizadas, atender aquela receita. E uma coisa que a gente já havia conversado, inclusive, de um suplemento da Mireia, é pensar em coisas mais biodisponíveis, em pensar em suplementos. Eu vejo no mercado, por exemplo, a gente tem produtos comerciais que têm molibdênio. Eu não concordo com a prescrição de molibdênio, porque ele é um metal de transição altamente inflamatório. E tu vai ver em vários desses suplementos de venda livre a presença do molibdênio. Então foi coisas que a gente conversa, para que a gente vai colocar isso se a gente sabe que ele é inflamatório? Talvez uma dose que não precise ser tão alta. Então são coisas que a gente conversa para adequar e tornar aquele uso mais racional, Mireia. Tornar aquele uso mais enxuto, racional e objetivo. Mais adequado. delicado para o corpo. Dedicado àquela pessoa. Exato. E os suplementos, porque agora é moda, né? Agora sim. é moda. Tu vai na farmácia e compra lá vitamina C, compra, sei lá, tem várias coisas que se compram. De A a zinco, né? É de A a zinco, de A a Z, né? De A a Z. De A a Z. E nem sempre o nosso corpo está precisando de uma daquelas substâncias que está ali, né? E isso o médico consegue ver e prescrever. Eu acho que é isso, a questão da escuta atenta, né? E a gente entender que muitas vezes o canal vai ser desprescrição e outras Eu achei tantas... o máximo isso, desprescrição. É isso, achei e tem o máximo. tantas vezes que a gente cai nessa cascata iatrogênica que para conseguir prescrever uma medicação a gente tem que prescrever outra, que daí tem um efeito adverso e a gente prescreve outra. E quando vê, a gente está lá com uma lista de medicamentos gigantesca, cheio dos recipientes, cheio de situações que podem ser potencialmente adversas e a gente precisa limpar isso, né? E para fazer essa limpeza, a gente precisa dessa escuta ativa, a gente precisa conhecer esse paciente, a gente precisa ter vínculo com esse paciente e ir propondo essas mudanças, muitas vezes aos poucos, e trazendo ele para essa realidade de algo mais exclusivo e necessário para ele, né? Para aquele momento. Às vezes também. o menos é mais, né? Muitas vezes. Tá, mas e dá para, vamos supor que as pessoas que estão nos assistindo, dá para colocar, misturar algo do corpo que está deficiente, tá? Com outro medicamento que essa pessoa já está tomando, colocar esses medicamentos, os dois juntos, os três juntos, ou não? A gente pode. E aí, para isso, a gente tem os especialistas para nos dizerem o que a gente pode misturar e o que não, né? Isso chega muito lá na Chega. Muitos médicos me contatam, a Vivian mesmo, né? A gente já nos falou anteriormente, justamente, mas eu posso prescrever essas coisas juntas. Tem coisas que sim, que são compatíveis, mas tem outras coisas que têm incompatibilidades técnicas, farmacotécnicas, e que têm que ser separadas. Tá. Então, quer dizer que às vezes precisa um medicamento separado de alguma outra fórmula. Quer ver um exemplo? Medicamentos revestidos, né? A gente tem um monte de medicamentos revestidos. Para que está aquele revestimento? Muitas vezes a gente reveste esse medicamento porque a gente não quer que ele abra no estômago. A gente tem um destino-alvo que é o intestino. Mas em outros casos a gente tem outros medicamentos que não vão ter revestimento e o objetivo deles é ser liberado rapidamente no estômago. Tu entende que essas duas coisas não podem ser associadas, porque elas têm destinos diferentes. Então a gente tem uma incompatibilidade. Isso, no caso, o médico sabe. E aí, quando passa para vocês alguma coisa de isso a gente conversa muito sobre isso. Conversa muito. Porque é uma coisa tão... né, o médico nos questiona muito. Nossa, isso qual é a liberação farmacêutica, né? Onde o medicamento tem que ser liberado.
é uma questão muito particular de cada fármaco. O farmacêutico tem um trabalho tão grande para fazer e a gente trabalha tão junto e isso funciona tão bem. Eu sei que tu trabalha bem com os médicos justamente para saber isso. Para que a gente entregue o que é adequado. Adequado para o paciente. E a eu não consigo falar essa palavra. Cosmetologia? Ah, meu Deus, essa palavra tranca na minha língua. Tu trabalhas bastante com isso, dessas fórmulas, né? Sim. Isso é bem legal para a pele das pessoas. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Sim. E é uma via de administração, né? E se enganam. As pessoas se enganam muito com isso. E é um alerta que a gente precisa dar muito para a população. Porque as pessoas têm a sensação, às vezes, porque é a apresentação tópica, que então tá tudo certo, fica só na pele, como se então o anti-inflamatório não fosse ser absorvido e não fosse ter os efeitos adversos, assim como aquele que passa pelo trato gastrointestinal. Então é isso, a nossa pele tem esse poder absurdo de absorção. É o maior órgão, é uma grande via de administração, Mireia. E a cosmetologia não é só creminhos, né? Ela é uma grande via de administração de medicamentos e uma grande via que a gente tem reações adversas e problemas e interações medicamentosas que o médico... Qualquer coisa que coloca na pele. Com medicamentos que se aplica na pele. E aí vem o trabalho da Vivian, que eu admiro muito, e de pensar que eu acho que as pessoas realmente tinham que procurar mais cedo, porque cada vez fazem o uso de mais e mais produtos e a gente realmente precisa de um médico para avaliar o que está acontecendo com tudo isso que a gente está usando. Como assim, de todas as... As coisas, elas não pensam que tu vais passar um corticoide, por exemplo, sei lá, tomar um outro medicamento, esse corticoide vai ser absorvido e que de alguma forma essas 2 ou 3 ou 10 substâncias não estão interagindo entre si. Elas não circulam no corpo, fazem a ação delas e deu. Não, elas tudo se interage entre si. E a gente precisa do médico avalie o que tu está usando, o que são essas 10 coisas, independente da via, para que a gente avalie se isso aqui não está anulando não está anulando o efeito do outro. Tem isso também. Mas outro não está causando uma toxicidade, sabe? Um dano a longo prazo. Sim, porque as pessoas assim, esses dias eu escutei uma pessoa dizer assim para mim, eu fui ali na farmácia e comprei um negócio de colar, né? Um adesivo transdérmico. Um adesivo porque eu estava com dor, aqui assim, diz ela, sabe? Aí eu digo, e tu pode fazer isso? Não, mas eu fui ali na farmácia, é ótimo, passa dor. Às vezes, quando questionadas, as pessoas nem respondem que usam esse tipo de medicamento. O médico de família, o geriatra, muito frequentemente pede para que as pessoas tragam nas suas consultas a sua caixinha de medicamentos. E ali aparece muita coisa, porque ali vai vir o fitoterápico, vai vir o sachê, o chazinho, o suplemento. E é isso que a Cris estava falando, é uma grande interação. Às vezes essas interações, elas anulam uma a outra, às vezes elas são absolutamente incompatíveis e às vezes elas se ajudam, elas são sinérgicas também. Então, muitas vezes, vai lá prescrever uma medicação, enfim, me ocorreu agora, para próstata, vai baixar a pressão, eu vou ter que fazer um ajuste no medicamento antihipertensivo desse paciente. Então tem que ter um acompanhamento sempre do médico. Sempre continuar. E posso fazer uma pergunta para a Vivian? Claro que pode. Mas não te acontece muito, eu imagino que te aconteça muito, porque a gente tem a cultura do natural não faz mal, do chazinho. Tu não enfrenta muitas dificuldades com essa questão do natural? Muito, muito, Cris. O natural, às vezes, não é tão natural para o nosso corpo. Se a gente for pensar que a indústria farmacêutica muitas vezes extrai do natural muitos dos seus princípios ativos, a gente já sabe que muitos desses naturais são, sim, extremamente efetivos, né?
Então, sim, as pessoas têm, sim, a tendência, às vezes, a minimizar ou até menosprezar, enfim, o potencial do chá, do suplemento. Às vezes nem trazendo isso como um uso, né? E que pode ter, sim, uma interação absoluta. Teve uma época São que João, espinheira santa, com medicamento antidepressivo. Teve uma época que as pessoas Exato. usavam muito, como é aquele chá verde, né? Que chá verde emagrece, então tomava chá verde depois das refeições. E um chá verde tem substâncias ali que dão problemas. Ou Tem não. cafeína, por exemplo. A cafeína. Né? Se um paciente for um paciente alérgico, se for um paciente sensível, for um paciente sensível à cafeína e tomar uma grande quantidade de chá verde, ele pode ter uma taquicardia, não Sim, pode? que as pessoas botam na térmica e deixam ali do ladinho, eu vou tomando durante o dia. Sabe? É uma quantidade excessiva. É como muitas coisas, né? Assim, o óleo de coco também, a gente já entra assim numa seara que é isso, assim, as pessoas às vezes vendem muitas verdades como se fossem verdades para todo mundo. E aí a gente vem agora um pouquinho na contramão, pensando que peraí, pode ser às vezes uma verdade para boa parte da população, mas não necessariamente para esse indivíduo que está ali nos consultando, né? Com vários medicamentos em uso, né, Vi? Muito. Vários medicamentos. Porque tem muita gente que diz assim, eu tomo muito remédio, não quero mais tomar. A quantidade de remédio, isso aqui, não dá mais para tomar isso, sabe? E às vezes não pode fazer isso. Teria que falar com o médico para ver se dá para juntar algum outro. Não sei o que vocês acham disso. Te dizer que para mim um grande problema que a gente tem é a internet e como ela traz soluções mágicas e muita gente abandona tratamentos e medicamentos para comprar soluções milagrosas da internet. Eu gostaria de dizer para vocês que, infelizmente, a Anvisa não regulamenta medicamentos vendidos na internet, não há uma regulamentação. Que horror! Tanto que a gente é super regulamentado, tem que ter alvará para vender álcool. Mas tu podes comprar livremente na internet né? Sem nenhuma regulamentação. E isso vale para aquilo que é propagado. Então eu vejo muito na minha prática, imagina tu, né? Eu estou só lá no balcão da farmácia, as pessoas abandonando o uso de medicamentos para doenças crônicas e sérias para comprar milagres que viram na internet. Exato. Então... Eu acho que isso a gente precisa fazer uma meia-culpa, assim, de acompanhamento de profissional de saúde, que muitas vezes se dá de uma forma muito rápida, não tão cuidadosa, e que as pessoas não sabem, às vezes, o porquê que elas estão usando aquela medicação. E que mexer naquela dose ou suspender aquela medicação, enfim, por que vai fazer falta, né? E às vezes eu acho que é isso, é uma questão de orientação, é uma questão do paciente entender de fato o que está por trás daquela prescrição e a partir disso aderir de fato mas ao isso tratamento. É um médico, né? Que está dentro do seu consultório, as pessoas conseguem ir por causa do seu plano de saúde ou particular, e a pessoa que usa o SUS é um atendimento de 5 minutos. Não sei se é 5, tá, gente? Eu tô chutando, né? De 5 minutos, tá? E aí a pessoa não olha o paciente, ela não sabe nada do paciente, e aí dá um remédio. Não, tá com dor de cabeça, vou te dar dor de estômago, vou te dar isso. E isso prejudica. Demais. Demais. Isso é uma das coisas que acho que mais maltrata o coração de uma médica de família com a geriatria em atuação, isso, né? assim. Sim. Complicadíssimo, porque a gente faz ali um trabalho bem mais ou menos, né? E a partir disso podem se desencadear um monte de outras condições. Outras doenças até. Exato. Então é uma das grandes fragilidades, eu acho, né, do nosso sistema público. Já trabalhei, por óbvio, né, médica de família no SUS.
tenho o maior carinho por muitos dos projetos e muito do que se faz, assim, é de profissionais de saúde extremamente guerreiros e passando por cima de muitas adversidades com força e com amor mesmo por aquilo que estão trabalhando, mas esse volume de atendimento, esse tempo insuficiente, às vezes a falta quantidade de profissionais acesso pequena. Exato. Sim, porque tem as UPAs, tem essas coisas que atendem as pessoas muito rápido. É que é muita demanda para muito pouco profissional, para muito poucas Mas, UPAs. gente, está saindo horrores de médicos por aí nas faculdades, estão montando faculdade de medicina toda hora, em tudo que é lugar. E esses profissionais, será que estão sendo bem abalizados para sair para o mercado de trabalho? É complicado, né? É complicado porque a gente tem uma cultura muito de super especialidades, né? A gente não acompanha muito esse movimento de atenção primária à saúde, que é esse acesso coordenado à atenção à saúde, né? E acaba que sim, as pessoas procuram essas super especialidades, né? E, enfim, deixam de lado talvez esse olhar mais geral, mais integral, né? Mais de atenção a longo prazo. Eu sei que eu leio muito o Dr. J.J. de Camargo, sabe? Né? Eu gosto muito de ler ele na 0 Hora nos domingos, e caderno de sábado e domingo. E eu já conheci ele, né? E tudo. E ele bate muito nesse assunto, que está saindo muito médico dessas faculdades que às vezes não sabe nada, não sabe. E aí vão atender um paciente num SUS, por exemplo, e aí eles dão, dor de estômago, vou dar isso. Só que essa combinação pode ser pior. Mas não é só na faculdade de medicina, viu? Outras faculdades também, da área da saúde também. Eu acho que geral, né, Mireia? Bom, em geral. geral. Especificamente. Principalmente agora muitas faculdades online, né? É complicado. Mas ele em especial, assim, eu acho que ele é uma pessoa que marca muito que a medicina, ela não é só ciência, né? Ela é muito arte. Ela é muito tocar o outro. E sentimento também, né? Exato. A percepção que a gente tem, a experiência que a gente tem com as doenças, ela muda muito de indivíduo para indivíduo, né? Eu passar por uma situação de pedra na vesícula é muito diferente do que a Cris, do que tu, Mireia, do que a Dona Rose, enfim, né? Então, aquilo que traz de memória, aquilo que desperta de sensações e como a gente vai lidar com cada uma dessas situações é muito particular, né? Então, acho que a gente tem que resgatar um pouquinho mais dessa arte, cuidar de outro humano, né? Assim, esse olhar. Concordo. É o papel do médico de família, né? Do médico, do médico. Mas como tu é médica de família, exato. Geriatra, né? Eu já estou puxando para geriatria aqui. Mas é isso, assim, a gente resgatar um pouquinho desse cuidado no olhar. É muito importante, né? Demais. E assim, Mireia, eu vejo que ao longo dos anos também se teve uma desvalorização da profissão da medicina, da desvalorização do profissional médico. E eu acho que isso também acaba estando ligado até com muitas vezes muitos deixando a medicina ou querendo trabalhar somente em seus consultórios ou a questão das super especialidades. Acho que sim, acho que tem a questão desvalorização. A questão do quê? Desvalorização da medicina, sim, do médico, do papel do médico. Eu acho assim que hoje, principalmente depois da pandemia, eu notei como as pessoas estão mais desconfiadas, como elas desacreditam mais daquilo que tu falas. E no caso, as pessoas que não têm essa especialidade, às vezes não acreditam no médico que elas vão. Porque, não, aquele ali é só para ganhar dinheiro, nem vou até chegar até lá.
sabe? E isso Mas é uma coisa que... é interessante isso, É uma questão assim. mais abrangente, né? Sem dúvida, mas eu recebo muita gente em consultório que foi numa consulta com um médico bam, pagou uma grana na consulta, vem ali e diz, não tive coragem de perguntar para ele, eu quero perguntar para ti agora, por que ele me prescreveu isso? O que tu acha dessa prescrição, né? Eles perguntam também pra gente na farmácia, eles têm muita vergonha de perguntar para o médico para que serve o medicamento, ou os efeitos colaterais. Isso, assim, é o nosso dia a dia, eles perguntam muito pra gente, porque eles têm vergonha. E às vezes, eu não sei se é vergonha ou é esse distanciamento que às vezes pode acontecer, ou a Acho consulta que as duas coisas, né? Isso, e talvez um pouco de tudo junto, ou em pessoas diferentes, situações diferentes. Mas é isso, a gente estabelecer essa confiança é essencial. A gente é consultor, né? Então, o médico, ele estuda tanto ele dá consulta. E aí, de que adianta se a gente vai ouvir aquela pessoa cheia de ressalvas, né? Sim. Então, claro que eu gosto muito de paciente curioso. Eu sou uma curiosa. Sim. Então, eu acho que quando a gente questiona, quando a gente vai atrás, a gente tenta entender o porquê que aquilo está acontecendo daquele jeito, a gente traz respostas essenciais para o nosso pertencimento, né? Então, acho que é bom que a gente questione, mas é muito triste que a gente desacredite desesperançadamente, assim, né? E eu acho que é isso que muitas vezes acaba acontecendo quando a gente passa por momentos muito difíceis, né? Frequentemente. É uma pena, né? Porque tem médicos maravilhosos e tem médicos e médicos, né? Então é complicado, mas assim eu acho que é em todas as profissões. Sim. Né? Como eu disse, eu acho que as pessoas voltaram da pandemia mais descrentes no outro ser humano. Eu tenho essa percepção. Não, eu também acho que é bem isso. E que é muito triste, porque assim como a Vivian, assim como eu, assim como tu, nós temos paixão pela nossa profissão. Sim. Fazemos por amor, né? Por amor ao próximo. É óbvio que a gente depende dessa profissão financeiramente, mas acima de tudo está lá aquela pessoa que a gente quer o bem dela, né? A Vivian atendendo, diagnosticando, prescrevendo, eu pegando aquela prescrição e executando da melhor maneira possível, conversando para que a gente possa racionalizar e tornar aquilo o melhor para aquele indivíduo. E as pessoas desacreditaram um pouco desse amor que nós temos. Mas a suplementação que ela prescreveu para ti, para te fazer para mim, maravilhosa. Eu senti muito a diferença. Maravilhosa, muito boa. E ali eu vi, né? Porque assim, como eu confio muito nas duas, eu comecei a tomar o medicamento porque era a doutora Vivian tinha me passado. E tu tinha feito, então eu comecei a tomar. Mas eu não tinha parado para ler o rótulo, o que tinha. E esses tempos eu li ali, eu digo, vitamina A, eu digo, gente, eu tô tomando uma bomba vitamínica aqui. Não, era só o que precisava. Não, sim, mas assim, eu não, sabe? Como eu sei que era o que eu precisava, eu olhei e digo, gente, eu tô completa. Né, a suplementação completa para o problema que eu estava, né? Mas como geriatra, as pessoas devem procurar o médico de família e o geriatra para se, não é se prover, mas para se, como é que se diz, ficar mais confortável com sua vida dali para frente, né? É isso, porque a ideia dessas especialidades é fazer o plano terapêutico individualizado para esse paciente. Isso vai envolver alguns exames que são típicos da faixa etária, alguns exames que são necessários por conta da história familiar desse paciente, do que são os desejos de vida que ele tem. E com isso a gente traça um plano, é bem isso, né? O que são os nossos próximos anos, o
que a gente vai priorizar nesse momento? Tá bem, preciso fazer uma cirurgia de algo, preciso fazer um procedimento estético do outro. Ok, vamos botar na mesa agora. O que a gente vai decidir fazer? Para isso precisa do cardiologista? Bom, vamos chamar o cardiologista, vou conversar com o cardio. Preciso fazer suplementação vitamínica? Vou conversar com a Cris, vamos chamar a Cris para esse papo. E eu acho que é essa a ideia, assim, a gente ter alguém que faça essa organização junto com a gente, holística, respeitando os nossos desejos, quem a gente é no nosso meio social, quem a gente é na nossa família, quem a gente enxerga como a gente mesmo, né, a si próprio, e a partir disso fazer a gente deslanchar para a vida, né? Envelhecer melhor. Envelhecer é uma melhor. população que está envelhecendo mais, que cada vez mais procura hábitos de vida melhor. Olha o que está acontecendo com as academias, com a própria suplementação. Então é uma população que está envelhecendo mais e melhor. E eu acho que o geriatra, na minha opinião, Vivian, tu disse, a maioria das pessoas não conhece. Para mim, o geriatra sempre foi o que planeja esse processo de envelhecer mais e melhor. Organiza as coisas. Exato. Essa Organiza. é a minha visão isso. de E é E isso as pessoas mesmo. têm muito preconceito quando se fala da palavra geriatra. Não, mas eu não tô velho, não preciso disso, sabe? O geriatra tá ligado àquele senhorzinho, aquela senhorzinha velhinha, mas já não é mais assim. As pessoas estão procurando um geriatra. Eu me lembro que o Dr. Terra é um geriatra, né? Sim. Há muitos anos atrás ele foi dar uma palestra, eu assisti a palestra dele, mas faz tempo já isso, né? E ele dizia que ele não recomendava comer manteiga, que isso, que aquilo, papapá. Aí depois anos depois eu fui escutá-lo novamente e aí ele já mudou todo o contexto do que ele falava, porque ele deve ter estudado para aquilo, a evolução da medicina, a evolução de tudo modificou aquela maneira de pensar que ele passou para o paciente dele, né? Eu por isso cuidar muito com as questões das generalizações das orientações, né? A gente realmente hoje tem acesso a muito mais informação, então tem um monte de estudo clínico rodando, absolvendo ou condenando alguns desses. A ciência ela é muito dinâmica, muda muito, A Mireia. medicina muda. Te abri um parênteses, lembra do ovo? O ovo Então, era um vilão. O ovo era o vilão, Pronto. agora é maravilhoso. E aí tô lá prescrevendo ovo, porque tem um monte de paciente que está fazendo a musculação, está fazendo o exercício de resistência que eu estou pedindo para que ele mantenha a musculatura dele ativa, só que ele não está conseguindo consumir proteína suficiente na alimentação dele do dia a dia. Né? Então tem que dar um suplemento. Tem que dar um suplemento, a gente tem que melhorar a alimentação com outras fontes de proteína, porque senão eu estou só fazendo dano e não estou fazendo a reconstrução. Então, por isso que a gente precisa desse olhar integral e a gente não vai resolver sozinho muitas vezes, né? Vou precisar da nutricionista, eu vou precisar do fisioterapeuta e é tão bonito quando a gente daí tem uma especialidade que é dada a esse acompanhamento de multiprofissionais mesmo, né? E eu tenho notado que tu, Cris, como farmacêutica, tu conversa muito com os médicos, interage muito com os médicos, para estar sempre ligada no que as pessoas podem ingerir, o que tu pode fazer, porque tu é uma pesquisadora terrível. Ela é uma pesquisadora terrível. Mas sabe que tu falaste da questão proteica, eu me lembrei de uma aula que eu dou para os dermatos, que é justamente sobre a necessidade de aumentar o consumo proteico associado a procedimentos estéticos. E é uma coisa muito interessante, porque as pessoas fazem procedimento e esperam que o médico entregue tudo e não olham para ela. Como é que eu vou produzir colágeno se eu não como? Então eu até faço a continha do quantos bifes, falo de whey protein, falo de outros peptídeos, né, alguns, né, como exemplo, que é o Peptan, o próprio Verisol, o próprio Body Balance e outras fontes, né, de forma a tentar aumentar um pouco a carga proteica para melhorar o resultado estético. Nas academias.
O estético. Procedimento Ou de de procedimento. fios, de laser, de bioestimuladores. Tudo isso precisa. Mas isso é para produzir colágeno, Mireia. Como é que tu vai produzir colágeno se tu não come? Colágeno é uma proteína. Né? Porque as mulheres querem estar magras, secas, lindas, maravilhosas, cheias de fio, não sei o quê, e não comer, né? E não comer, não funciona. Não funciona, funciona. né? Não A gente funciona. volta para boa e velha alimentação. A gente brinca que tem a conta dos bifinhos que tem que comer por dia, Vivian, num curso que eu dou. Pronto, é isso. Mas, gente, tá bárbara essa conversa, mas está chegando ao fim o nosso programinha, rapidinho o nosso podcast. Eu queria falar muito mais, né? Tu já vieste várias vezes, a gente fala um pouquinho aqui, né? No outro programa a gente fala mais. Mas a doutora Vivian veio dessa vez, daqui a pouco vai ter que falar mais também aqui, né? Com o maior prazer. Me chama que eu volto. Claro! Porque a medicina que eu digo, eu chamo de holística, não sei se eu estou falando errado, né? De ver a pessoa, o ser humano inteiro, da cabeça aos pés, né? E é importante a gente procurar um médico clínico, ter um médico de família a quem recorrer, né? E ter um geriatra. Então, assim, a doutora Vivian é o médico de família e o geriatra. Então, isso é maravilhoso. Dois em um. É maravilhoso, né? Então, eu queria saber de vocês. Doutora Vivian. A doutora Vivian, então isso aí. E a Vivian? Como é que é a Vivian? Como é que tu te vê? Como é que eu me vejo? Puxa, Mireia. Sem ser a doutora Vivian. Uma eterna curiosa. Eu já tinha dito, acho mais cedo, porque isso é uma questão muito, muito significativa para mim, assim. Eu amo aprender. Eu acho que talvez tenha herdado um pouquinho do meu avô e agora me ocorreu, assim, com a tua pergunta, me veio, assim. Eu perdi o meu avô por uma metástase de câncer de próstata. E certa vez eu estava no leito do hospital falando alguma trivialidade para ele. Ele já no seu fim de vida, assim. E ele olhou para mim e disse: "Ai, Vivian, morrendo e aprendendo." E eu acho que é isso. A gente está sempre aprendendo. A gente aprende a vida inteira. Eu acho que é isso. E eu amo aprender. Isso. E eu amo aprender. E eu acho que talvez tenha herdado um pouquinho desse jeitinho dele. Eu acho que eu sou curiosa, acho que eu sou doce, eu acho que eu gosto de ser humana. Sou doce. Mas é isso, de olhar com carinho que cada um merece, assim. Tu estás na profissão certa aí. Com certeza. Agora é contigo. Aí lá vem ela. Quem é a Cris? Quem é a Cristine? Eu já sei quem é a Cristine, mas as pessoas nem todas sabem. Vivian, eu me identifico um pouco contigo. Eu digo que eu vivo com um ponto de interrogação dentro de mim. Eu uso essa frase. Mas eu acho que a Cris talvez seja uma pessoa perseverante. E eu acho que eu não me satisfaço com o mais ou menos, né? Eu me satisfaço quando eu preciso fazer mais e mais. Né? Aquilo que eu me proponho a fazer. Nos mínimos detalhes, né? Porque eu adoro um detalhe. Isso é bom. Gurias, obrigada por estarem aqui hoje. A nosso convite do Idade Não é Documento. Então passamos um pedacinho da tarde só falando de saúde. Isso é muito importante, né? Agradeço a presença das duas, da doutora Vivian e da nossa farmacêutica, minha farmacêutica maravilhosa, da Farmatec, a Cris Prato, né? E, gente, vamos ficar por aqui, né? Quinta-feira, né? A gente vai estar com vocês. Não sei se vai ser essa quinta ou outra, mostrando todo esse bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui. Tchau, tchau para vocês.